transtorno de personalidade borderline pode ter um impacto significativo nas relações amorosas, sobretudo em razão da intensidade e instabilidade de suas emoções. É precisamente sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Inicialmente, descreveremos as características principais de pessoas que têm personalidade borderline e, a continuação, analisaremos que impacto tais características terão nas relações amorosas. Portanto, fique conosco e vamos entender um pouco mais sobre esse transtorno de personalidade e a sua influência nas relações entre pessoas. Existem 6 características principais de pessoas que têm personalidade borderline. A primeira delas é sua instabilidade emocional. Elas mudam de humor facilmente e de forma intensa, rápida, podendo isso durar horas, inclusive dias. Ora estão felizes, excitadíssimas, por vezes passam a ansiosidade, depressão, irritabilidade, que é muito característica, e também tudo que sente o fazem de forma muito intensa. E essa intensidade pode ser catastrófica não somente para ela, a pessoa que tem a personalidade borderline, como para todos que estão ao seu redor. Suas relações interpessoais costumam ser instáveis. Ora, a pessoa que tem personalidade borderline idealiza a pessoa, fala tudo de bom, diz que é a pessoa da sua vida, que nunca encontrou alguém igual, e por outro lado desvaloriza na frente de todo mundo, desqualifica, usa palavras de baixo calão para desmoralizá-la. Então, essa oscilação nas relações interpessoais e também, paralelamente, sente um medo inexplicável de ser rejeitada e abandonada. Isso faz com que ela reaja de forma desesperada para evitar o abandono, que por vezes é real, mas também pode ser simplesmente imaginado. A sua autoimagem e identidade pessoal, por vezes instável, elas têm uma visão de si, uma autoimagem e um senso de identidade que é muito flutuante, chegando ao ponto de ela sequer saber quem realmente ela é. E essa instabilidade pode levá-la, de fato, a cometer condutas impulsivas e de risco. Por exemplo, abuso de drogas, gastos excessivos, direção imprudente, prática sexual com múltiplos parceiros. Ela também costuma ter condutas autodestrutivas. A fim de lidar com sua dor emocional, por vezes ela se envolve em automutilação e também ideação e conduta suicida. O sentimento de vazio existencial toma conta da pessoa com personalidade borderline. Por vezes, elas se sentem completamente vazias, sem sentido, entediadas, podendo apresentar condutas inesperadas de risco também. Finalmente, o que é bem drástico, ela tem uma raiva intensa. Então, ela pode experimentar essa raiva, inclusive de forma inapropriada e é difícil de controlar, que pode derivar em conflitos com outras pessoas que estão ao redor. Portanto, preocupa demasiado esse perfil. E, claro, esse conjunto bombástico de emoções, de instabilidade, de flutuação de humor, com certeza tem repercussão nos relacionamentos. E nós vamos elencar 4 repercussões no relacionamento que tem conviver com alguém de personalidade borderline. Primeiro, elas têm um medo intenso do abandono, e esse medo faz com que elas reajam de forma brusca, de forma inesperada, e elas são também extremadas, procurando reter o parceiro por perto. Ao mínimo sinal de que o parceiro ou a parceira se afasta, elas vão agir com contundência e vão imputá-lo condutas que pode ser que ela não tenha apresentado. E esse medo do abandono pode levar a uma sensibilidade extrema. Ao mínimo sinal que o parceiro dá, ela já interpreta como sendo que quer deixá-la, que quer abandoná-la, que é uma desaprovação do parceiro, e com isso ela pode sufocar o seu parceiro ou a sua parceira. A propósito, pequenas omissões ou a falta de atenção por alguma razão, até o parceiro ou a parceira está ocupado, ela entende como sendo um sinal desse abandono, e isso para ela significa uma deslealdade que pode nunca ter existido. Quanto ao ciclo de idealização e desvalorização, é comum no início de cada relacionamento que haja um encantamento com o parceiro ou com a parceira, que isso daí, inclusive uma excitabilidade, uma apresentação desse parceiro como se fosse uma conquista, uma coisa de euforia, e vai descrever o parceiro como sendo a pessoa mais correta, mais justa, mais linda, mais maravilhosa do mundo, a ver como, de fato, uma pessoa perfeita e incapaz de cometer qualquer erro. Então, o coloque em um pedestal. Não obstante, a mínima discordância ou a suspeita de uma infidelidade,
de um abandono presumível, essa pessoa começa a destruir a sua imagem, a desvalorizá-lo, a apresentar para todas as pessoas como sendo um vigarista, como uma pessoa que simplesmente a enganou. E isso daí é oscilar entre o ideal e o imperfeito. A propósito de seu comportamento impulsivo, ela pode reagir de forma extrema e adotar condutas que são, no mínimo, imprudentes. Por exemplo, se ela tem uma suspeita de traição e aquela coisa de vou descontar com a mesma moeda, é provável que ela se envolva em atos de infidelidade, de traição, como forma de buscar vingança, de punir o parceiro. E por vezes também ela é agressiva com esse parceiro, ela não se contém, então não há o razoável, a razoabilidade, porque ela parte para cima já fazendo as suas interpretações e agindo de forma impulsiva sem pensar. E a propósito dessa impulsividade também pode levá-la a condutas de risco. E o uso de substâncias psicoativas é uma dessas condutas, mas não é a única. Como já mencionamos previamente, como sua característica, ela pode se envolver em relações sexuais com múltiplos parceiros, pode tentar o suicídio, pode fazer coisas que são inesperadas. A exemplo de pegar um carro e jogá-lo em cima do seu parceiro ou sua parceira. Então elas podem cometer coisas que são improváveis que uma pessoa normal cometa, mas elas sim, dada a sua impulsividade, elas não param para pensar, elas simplesmente reagem, pode até que depois se arrependam, mas no ato elas têm a certeza que aquilo é uma reação ao presumível abandono, à presumível traição do seu parceiro. Bom, esse conjunto de características faz com que esta pessoa que tem a personalidade borderline também desenvolva uma desconfiança em relação a todos ao redor. Então ela tem uma desconfiança crônica do seu parceiro, constantemente suspeitando de que está sendo traída. Então é muito comum que ela comece a fazer um monitoramento excessivo, procure ter todas as suas senhas, procure filmar, ir atrás. Uma pessoa desse tipo, ela está o tempo todo sufocando o parceiro como forma de ter controle absoluto. E claro, o mínimo indício, ela já imagina que se corrobora, se confirma a sua suspeita e aí parte para cima do parceiro. Qual é o desfecho de uma relação com uma pessoa de personalidade borderline? Por vezes é a separação, o distanciamento, porque é difícil lidar com ela. E qual a solução? Neste caso concreto, a pessoa demanda sim uma atenção. Veja, o apoio social é sempre muito importante, mas não resta dúvida, nesse caso, demanda-se uma atenção psiquiátrica e também psicológica. Há que ter um tratamento médico, medicamentoso e um tratamento psicoterápico para que essa pessoa consiga superar esse estado, esse transtorno e passe a maior parte do tempo convivendo bem, sossegada, em paz com esse seu ou essa sua parceiro, parceira. E claro, depende muito dela, se ela definitivamente quer esse tratamento, quer se ver melhor para que tenha uma relação mais sossegada, mais pautada na confiança, na amizade, no respeito mútuo. Bom, isso era o que nós tínhamos para trazer para hoje. Forte abraço.